Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos lá, vamos continuar. Muita coisa muda, muita coisa continua. A gente tenta manter a rotina o máximo possível. Então, vamos continuar com o nosso estudo de Kuzari. Vamos tentar abordar um assunto que é um pouco mais atual também, quem sabe no meio do caminho. Certo, um pequeno resumo breve do que a gente viu ontem. Ontem a gente viu a real discussão se o mundo foi criado ou se não foi criado, certo? Essa discussão antiga entre Chachmei Agmará e os filósofos, entre hoje em dia a Torá e a ciência, se o mundo foi criado ou se o mundo se autocriou, como isso aconteceu exatamente. A gente viu que essa discussão, na verdade, é baseada no ponto se existe uma moral, se existe uma verdade no mundo. Se o mundo foi criado por Akadosh Baruch Hu, então ele criou o mundo com uma intenção. Ele tinha um plano, ele esperava que saísse do ponto A, chegasse no ponto B, tem um caminho a ser seguido. Essa moral que ele colocou no mundo é uma moral verdadeira, uma verdade absoluta. Agora, se o mundo foi criado sozinho, se a coisa veio por si só, então cada um faz o que quer, certo? Se não tem um plano, se não tem um planejamento, se ninguém decidiu criar o mundo, então o mundo ele é livre, cada um ele tem a sua escolha, cada um faz o que quer da vida, não tem nenhuma definição de certo e errado. Essa é a real discussão, se o mundo é eterno ou se o mundo foi criado ou não. Vamos seguir mais um pouco, que essa discussão em si, ela gera, na verdade, uma outra questão, que é a questão das mitzvot, os mandamentos. O que são mitzvot? A gente conhece as mitzvot como mandamentos da Torá, são 613 mandamentos que a Torá mandou cumprir ou não cumprir, mitzvotase que a pessoa ali tem que cumprir, mitzvot lotase que a pessoa tem que deixar de fazer, que são as proibições, tudo isso está incluso nas mitzvot. Agora a pergunta é, o que é uma mitzvah? O que é exatamente definido como uma mitzvah? Qual é o ato correto que a pessoa teoricamente tem que fazer? O filósofo falou para o Kuzari, olha, vou te falar uma coisa. Do meu ponto de vista, não existe certo e errado, cada um com a sua própria verdade, certo? Ele, possivelmente, esse filósofo foi o primeiro pluralista. Cada um com a sua verdade, cada um segue o seu caminho, não tem problema nenhum. O importante é a sua vontade. Se você realmente quer fazer o certo, não importa o que você vai fazer, a sua vontade é o que conta. E o Kuzari se pergunta se realmente isso é verdadeiro. A gente encontra religiões, ele traz o exemplo dos cristãos e muçulmanos, duas religiões enormes que acabam tendo guerra entre eles. Então, se o principal é cada um faz o que quer, cada um segue a sua verdade, como pode ser que tenha essa guerra? Porque eles não pensam dessa forma. Ele traz uma prova prática, o Kuzari fala, olha, sinto muito, mas não encontrei nenhum profeta filósofo. Todos os filósofos que falaram sobre o caminho correto e se conectar com algo espiritual além do mundo transcendental, nenhum deles chegou na profecia. Por que não? Se eles estão seguindo o caminho correto, eles deveriam ter chegado na profecia. Então, o que o Kuzari fala, olha, que aparentemente sim existe um caminho correto. É isso que o anjo falou para mim, a sua vontade é boa, mas os atos não. Então, existe sim algum caminho correto? A pergunta é qual? Qual é o caminho correto? O que é a mitzvah? Agora, contar uma história para vocês que é muito interessante, que eu ouvi por aí, mas é uma história muito interessante que ela dá realmente ela explica qual é a essência de uma mitzvah. Contam que dois Hassidim famosos, Rav Zusha e Rav Elimelech, eles estavam passeando, eles estavam indo de cidade em cidade, antigamente, e muita gente que queria alguma caparata vonot, queria perdoar o pecado dele, se ele fez alguma coisa errada, tinha o que era chamado de latzet legalut, galut mechaperet, você sai por aí, anda de cidade em cidade, ninguém te conhece, ninguém te dá kavod, ninguém te dá honra merecida, isso daqui é sentimento de não ter onde ficar, de não ter onde comer, de não conhecer ninguém, isso daqui perdoava os pecados das pessoas. Sim, já na Gemara isso aparece. Eles decidiram realmente saírem juntos de cidade em cidade, passando, pedindo dinheiro, pedindo tudo cá para poder viver do que eles conseguissem. E certa vez eles chegaram numa cidade e por algum motivo colocaram os dois na prisão. Os dois foram presos, Rav Zusha e Rav Elimelech Milidjansk. Os dois estavam presos e o lugar onde colocaram eles na prisão não estavam sozinhos, tinham mais alguns prisioneiros lá e não era uma prisão muito higiênica aparentemente, e o banheiro do lugar onde cada um podia fazer suas necessidades era ali mesmo, dentro da cela deles, onde eles estavam, onde eles se encontravam, lá as pessoas faziam as necessidades. E aí Rav Zusha começou a chorar, e Rav Elimelech perguntou para ele, por que você está chorando? O que aconteceu? Ele falou, olha, eu queria rezar,
tá chegando o horário de Minha, tá acabando a hora, tá escurecendo, eu quero rezar, mas eu não posso nessa situação. Se a pessoa ele tá em frente a um banheiro, algum lugar que não é um lugar limpo, ele não pode rezar nessa situação. Rabi Elimelech chorou junto com ele, ficou triste. Olha, realmente a gente queria poder rezar, a gente queria muito fazer o que a Kadosh Baruch Hu espera da gente, mas não tem como rezar. Passou um tempo, o guarda da cela passou por lá, passou do lado da cela deles e viu que os dois estavam de mãos dadas, Rabi Zushi e Rabi Elimelech, os dois estavam de mãos dadas dançando em volta do lugar onde o pessoal fazia necessidade. O guarda achou, olha, esses dois aí certeza são malucos, estão com algum problema, deixa eu ver o que está acontecendo. Entrou lá e perguntou para eles, olha, o que aconteceu? Chamou os dois, né? Provavelmente ele não entrou, mas chamou os dois, falou, olha, me diz uma coisa, o que vocês estão fazendo aí, por que vocês estão dançando? Rabi Zushi explicou o seguinte, olha, por que eu queria rezar? Eu queria rezar porque essa é a vontade de Hashem. A Kadosh Baruch Hu pediu para que cada um e um, depende da situação, mas para cada um rezar, Shacharit, Mincha, Arvit, tem gente que os três, homens, mulheres, é diferente, mas basicamente que cada um ele reze. A Tfilah é uma das mitzvot que Kadosh Baruch Hu deu para Bnei Israel. E eu queria muito rezar. E na hora que eu vi que eu estou numa situação em que eu não posso rezar, eu fiquei triste, isso daqui me abalou, fiquei muito, muito preocupado. Lembrei de outra história, depois eu conto. Mas Rav Zusha falou, eu fiquei muito triste, eu tava chorando. Mas de repente eu parei para pensar, olha, deixa eu entender melhor. Por que eu quero rezar? Eu quero rezar porque eu gosto de ficar de pé balançando, eu quero rezar porque eu gosto de falar as palavras do Sidur? Não. A verdade é que eu quero rezar por quê? Porque essa é a vontade de Akadosh Baruch Hu. É isso que ele espera de mim, certo? Hashem espera de mim que o quê? Que eu reze. É uma das mitzvot que ele deu, é isso que ele espera de mim. Mas olha a situação em que eu entrei agora. Entrei numa situação em que eu estou numa cela, preso, sem motivo, não fiz nada de errado. Eu estou numa situação em que eu fui preso e eu não tenho a possibilidade de rezar. Mas quem me colocou nessa situação? Eu, particularmente, não fiz nada de errado, eu não tinha por que estar aqui preso. Quem me colocou nessa situação foi a Kadosh Baruch Hu. Ele me pôs numa situação em que, para mim, é proibido rezar. Devido ao lugar onde eu estou, a falta de higiene, falta de limpeza, para mim é proibido rezar. Então, se a Kadosh Baruch Hu me colocou aqui, significa que ele não quer que eu reze. Então, qual a vontade dele nesse momento? A vontade dele nesse momento é que eu não reze. Então, quando eu não estou rezando, eu estou cumprindo a vontade dele. Ou seja, nessa situação, o não rezar equivale ao rezar, porque toda mitzvah que a gente cumpre, ela, na verdade, o ato em si, ele é importante, mas no fundo, o que tem por trás do ato é a vontade de Akadosh Baruch Hu, é o que ele pediu pra gente, é o que ele espera da gente. Então, se nesse momento, falou Rav Zusha, se nesse momento Hashem espera que eu não reze, então dessa forma eu estou cumprindo a vontade dele. Certo? É como hoje em dia. A gente teve que fechar Letarei no Beit HaKnesset, porque por causa da Magefá, por causa da corona, possivelmente uma pessoa pode acabar passando para outra, vem gente de fora que a gente não conhece, não sabe com quem ele estava em contato, a gente foi obrigado a fechar. Agora, a gente podia ficar triste, olha, o nosso Beit HaKnesset está fechado, a gente vem aqui já há 2, 3 anos, rezando, formando uma Keilah, e nesse momento a gente não vai poder mais. Mas a gente parar para pensar que a vontade de Akadosh Baruch Hu é essa no momento, que Akadosh Baruch Hu agora ele não quer isso da gente. Ele não espera que a gente reze na sinagoga, porque ele deu outra mitzvah, ele deu a mitzvah de Venishmartem Meod Lenafshotechem, que a pessoa ele tem que proteger, ele tem que cuidar da própria alma. Então, nesse momento, o que Akadosh Baruch Hu espera da gente é que realmente que cada um reze sozinho. Então, se essa é a vontade de Hashem nesse momento, então a mitzvah é maior rezando sozinho, aparentemente, certo? Obviamente tem que ter algum rabino, algum possuído que fala que não é para ir para o Beit HaKnesset, como o Rav Yaakov falou aqui, mas se nesse momento é isso que a Kadosh Baruch Hu espera da gente, então essa é a mitzvah. Porque a mitzvah é muito mais do que o ato em si, a mitzvah é a vontade de Kadosh Baruch Hu por trás do ato. Aproveitando a deixa, tem no nosso canal do YouTube um playlist de luzes das mitzvot, certo? São várias explicações sobre mitzvot diferentes, em que a gente explica qual é a luz, qual é a vontade de Akadosh Baruch Hu por trás de cada mitzvah. E lá na introdução a gente fala justamente esse ponto, que Akadosh Baruch Hu, por trás da mitzvah, por trás da palavra mitzvah, está escondido o nome de Hashem. Ou seja, a mitzvah, na verdade, é a vontade dele. Então, se a vontade dele, em um momento, é que a gente reze com Tzibur, e no outro momento que a gente reze sozinho, então rezar sozinho, essa é a vontade dele. Justo alguém me perguntou hoje, o que eu faço? Eu preciso falar Kadish, mas eu não posso sair de casa. Estou preso em casa, eu preciso falar Kadish, eu não posso. O que eu faço nessa situação? Poderia pensar, olha, o Kadish é super importante, ele eleva lá a alma da pessoa que faleceu, como você não vai fazer? A pessoa deve ter um sentimento ruim, a Kadosh Baruch Hu deu a oportunidade de fazer o Kadish para levar a alma da pessoa que faleceu, e agora eu vou perder essa oportunidade, não vou fazer o Kadish? Isso daqui é uma coisa ruim.
pessoa podia ficar mal com isso. Mas se ele entende que não, no momento, o que a Kadosh Baruch Hu espera de você não é fazer o Kadish, porque você não tem essa possibilidade, você foi obrigado a ficar preso dentro de casa, e você está em casa, está cuidando de você mesmo e cuidando das outras pessoas, evitando que a doença se propague. Então, se nesse momento é isso que a Hashem espera de você, se você fizer com o coração shalem, com o coração pleno, cheio, de que, olha, eu não estou fazendo porque é isso que a Hashem espera de mim, então é como se estivesse fazendo. Se você só falar, ufa, finalmente, pelo menos não preciso rezar, é bom que fechou o Beit HaKnesset, porque eu prefiro rezar em casa, não estou afim. Se é só preguiça, se o que te leva a rezar sozinho nessa situação é a preguiça, então talvez não tenha mitzvah. Mas se você quer muito isso, você gostaria disso, só que você sabe que não pode, você deixa de fazer isso porque é isso que a Hashem pediu para você, então isso daqui por si só é a mitzvah. A história que eu lembrei é do Rav Lichtenstein, um rabino de Gush Etzion. Ele faleceu faz alguns anos. Ele conta que ele morava nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, fora de Israel, basicamente, muitos lugares ashkenazim costumam colocar tefilin em Chol HaMoed. O Shulchan Aruch, assim fazem os faradim, não colocam tefilin em Chol HaMoed, nos dias entre o primeiro e último Yom Tov de Pesach e de Sukkot, mas tem ashkenazim que sim colocam tefilin em Chol HaMoed. Assim era o costume em muitos lugares fora de Israel. Aqui em Israel o costume é não pôr, mesmo ashkenazim costumam não pôr, mas fora de Israel muitos colocam. Esse rabino, ele chegou aqui em Israel, ele fez aliá, e ele não sabia o que fazer, ele sempre colocou tefilin em Chol HaMoed, e de repente ele chega aqui em Israel, o costume é outro, então no primeiro momento ele manteve o costume dele por muitos anos, ele continuou colocando tefilin todo dia, mesmo em Chol HaMoed, mesmo em Pesach, Yom Tov obviamente não, nem em Shabbat, mas em Pesach, em Sukkot, em Chol HaMoed ele colocava. Até que chegou um ano que ele decidiu que ele ia mudar o costume dele, porque já que o costume aqui em Israel é esse, que não se coloca tefilin, ele vai seguir o costume. E aí chegou o primeiro dia de Chol HaMoed, passou o Yom Tov, chegou de manhã cedo, ele foi rezar, sem tefilin, como ele tinha decidido, seguiu o costume daqui. Chegou a hora do almoço, foi passando o tempo, 2, 3, 4 da tarde, e ele não tinha colocado tefilin, porque ele decidiu assumir o costume de Eretz Israel. Ele conta que quando estava chegando a Shkiá, quando estava escurecendo, ele não aguentou mais. Ele saiu correndo e colocou o tefilin. Ele não conseguiu, ele não aguentou. Ele queria muito colocar tefilin, ele sabia que no momento o costume aqui era não pôr, mas a vontade dele de colocar tefilin era a mesma. Não é que ele falou, tá bom, não precisa então desencana, não vou mais colocar tefilin. Não, ele queria colocar o tefilin, ele estava se evitando de colocar, porque esse é o costume daqui. No fim do primeiro dia ele não conseguiu, a partir do segundo sim ele voltou. Mas o que define a mitzvah não é o ato em si, é a vontade de Akadosh Baruch Hu escondida por trás do ato. Então essa vontade pode ir mudando, dependendo da situação. Certo? Agora, então, não é o ato em si, é a vontade de Akadosh Baruch Hu escondida por trás do ato. Então essa vontade pode ir mudando, dependendo da situação. Certo? Agora, então, mas na prática, eu vejo que a vida não funciona assim. Eu vejo que na prática, grande parte das pessoas, muitas religiões, sim, pregam que existe o certo e o errado, que existe um caminho a ser seguido. Eu vejo que no meu sonho aparece para mim um anjo que fala que existe um Retzon Hashem, existe uma vontade de Akadosh Baruch Hu que ele espera da gente. Então, se isso é assim, eu vejo que o seu caminho, por mais lógico que ele pareça, ele não é o fim da linha. Ele não é o que vai me definir o que fazer, existe alguma coisa mais profunda, como a gente falou, que é a questão da alma, que é a questão da Neshama da pessoa. Esse anjo que apareceu para o Kuzari é a Neshama dele, falando, olha, acha o caminho certo, sua vontade é boa, mas eu não estou conseguindo aparecer, sua alma não está conseguindo brilhar, acha o caminho certo para sua alma brilhar. Então, o Kuzari, ele discorda, ele deixa o filósofo de lado, certo? Ele não traz nenhum argumento lógico contra o filósofo, pode parecer que faz muito sentido o que ele falou, mas ele fala, isso daqui, dentro de mim eu vejo que esse caminho é errado. Às vezes a gente não sabe por que a gente faz alguma coisa, às vezes é ilógico, a gente não sabe por que a gente está fazendo isso, mas a Neshama lá dentro, ela está puxando a gente para outro caminho. A Neshama dentro da gente, mesmo que pareça ilógico, ela fala para a gente o que é certo a fazer, e é isso que o Kuzari está seguindo. Ele está seguindo a Neshama dele, por isso agora, a gente vai ver Bezerra Hashem amanhã, o primeiro que o Kuzari chama para conversar é um dos sábios do cristianismo. Ele vem perguntar para ele no que ele acredita para tentar encontrar a religião certa.